Então, pessoal, boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer por estar aqui, por poder trazer um pouquinho do contexto ESG, para poder explicar um pouquinho o que a gente está vivendo, como as empresas estão lidando com o que está acontecendo, como que a gente implementa o ESG e trazer uma visão um pouquinho mais prática, porque teve uma palestra um pouquinho antes da gente, a Márcia trouxe diversos conceitos e uma das coisas que ela pontuou é como a gente começa. Então, a ideia da nossa palestra é mostrar para vocês como a gente começa. Então, a gente vai passar o contexto fático histórico do ESG, o contexto normativo, depois o mercadológico, e aí a gente conclui. Só que antes da gente começar, a gente trouxe um vídeo para reflexão. Vamos lá. Para quem ainda não viu esse vídeo, é um vídeo que traz um conteúdo bastante reflexivo sobre como a gente se relaciona com o planeta, como a gente se relaciona nos negócios, como a gente estabelece nossa cadeia de consumo de uma forma utilitarista, né? Então, para onde vai tudo isso? O que a gente faz com tudo isso que a gente está gerando de resíduo, de emissões? O que a gente faz com as pessoas? Porque, afinal de contas, existem pessoas no meio de tudo isso.
E como que vai ficar o futuro? Porque não tem para onde mandar tudo isso. E a gente já está num processo de transição climática, que inclusive é um dos tópicos que a gente vai abordar aqui. O que está acontecendo? Está acontecendo que o mundo está vivendo a transição climática já há algum tempo. Pouco se fala, mas agora muito se fala. Então, isso já acontece há 100 anos, isso está sendo reportado. Existem estudos, existem instituições que mostram. E hoje a gente está vendo muito mais na mídia os eventos climáticos extremos. Porque a gente já chegou num nível que não tem mais reversibilidade dele. Então, isso vai ser algo cada vez mais comum, a menos que a gente consiga paralisar esse processo de aquecimento global. Então, eu trouxe aqui algumas notícias, algumas já bem recentes. Relatório da ONU, efeitos de mudança climática, seca na Amazônia. África do Sul declara estado de calamidade. Relatório revela que o Brasil teve 12 eventos climáticos agora em 23. Secas severas, inundações, queimadas, alertas da ONU com relação à elevação do nível do mar. E assim, são poucas notícias, não cabem tantas notícias assim no slide, são algumas das notícias que a gente conseguiu colocar, mas recentemente a gente teve eventos catastróficos no sul do país, a gente teve a questão da seca gravíssima que está no Brasil, as queimadas que não conseguiram ser paralisadas adequadamente, porque estava tudo muito seco, então, sendo criminosa ou não, isso foi alastrando e a gente ficou com o pior nível de ar do mundo e a gente vai ainda viver isso durante um tempo, a gente ainda vai sentir isso durante um tempo, isso vai afetar a economia, isso vai afetar a saúde, isso vai afetar gado, isso vai afetar lavoura, isso vai afetar uma série de coisas, porque essas emissões estão no ar, aí vai chover, aí vai contaminar solo. Então, assim, é um efeito em cadeia, isso vai afetar mercado, isso vai afetar a questão do consumo, porque as coisas vão aumentar de preço. Então, não é uma coisa isolada, tem que ser visto esse fenômeno como algo maior. E o que a gente está vendo os estudos falaram que a gente tinha que paralisar o aquecimento global, pausar esse processo em 1,5 grau de aquecimento. A gente já passou, tá? A gente já passou esse 1,5 grau de aquecimento. Então, o que a gente viu nos estudos do IPCC, o que a gente viu em estudos climáticos, dos eventos que a gente está participando, dos estudos que a gente está fazendo na história da humanidade, a gente tem um gráfico linear de aquecimento e esfriamento da Terra. Aquecimento, esfriamento da Terra. Aquecimento, esfriamento. De 50 anos para cá, esse gráfico ele vai subindo, 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 e ele não resfria. Ou seja, o planeta ele não está mais resfriando. Então, qual que é a problemática disso? É que isso é algo irreversível. Onde a gente atua? A gente atua paralisando para que isso não piore. Ou seja, a gente está vivenciando efeitos climáticos extremos, eventos climáticos catastróficos, e isso vai continuar acontecendo. A gente pode impedir que piore. E o mundo de negócios está aí para atuar como protagonista dessa forma. Onde a gente vê os principais efeitos climáticos, tá? Aumento das secas, maior incidência de incêndios. A gente tem dados recentes sobre isso. Impactos diretos nos meios de subsistência, agricultura, sistemas hídricos e ecossistemas. Em locais que deveria chover sazonalmente o ano inteiro, não está chovendo. E onde não chovia, está chovendo demais, está tendo enchente. E as represas não estão tendo um reabastecimento adequado de água, porque está chovendo em outros locais. Então, assim, está gerando todo um desequilíbrio do ecossistema e isso afeta a vida de todo mundo, tanto a vida pessoal quanto a vida profissional. Inundações decorrentes de precipitações extremas, que são essas chuvas que a gente está vendo super fortes. Derretimento acelerado de calotas polares. A gente está vivenciando um aumento do nível do mar. Com 1,5 grau de aquecimento, a tendência é ir até 90 centímetros, tá? Até 2100. Só que a gente já passou esse 1,5 e a gente continua aquecendo. E aí, se a gente pega os estudos, vai mostrar que isso pode ir até 20 metros. O que vai acontecer com o litoral dos lugares, dos continentes, dos países? Para onde vão essas pessoas? Entende? Então, a questão da acidificação dos oceanos, de mudar correntes oceânicas, de perder diversas espécies, de afetar corais, processo de desertificação. A Amazônia é um dos riscos maiores que a gente tem de desertificação no Brasil, porque o solo da Amazônia é um solo arenoso. A Amazônia, se ela não tem um equilíbrio ambiental, a tendência é ela se desertificar. E hoje a gente tem uma biodiversidade riquíssima lá para o mundo inteiro.
Então, tem várias questões ligadas ao contexto de transição climática que faz com que o ESG esteja tão em alta, que faz com que a gente esteja tendo essa conversa hoje aqui e em diversas outras áreas técnicas, tá? Porque, diferente de como iniciou o discurso lá atrás de que ESG era uma moda, ele virou uma necessidade. E ele tem que ser aplicado o tempo todo, em todos os lugares. Trazendo um pouquinho do contexto histórico, a gente tem os 3 pilares, o ambiental, o social e o de governança. A questão da sustentabilidade, a gente tem bastante material nos últimos 100 anos, que foi sendo discutido como que a gente traz essa mudança de pensamento para a prática do dia a dia. Então, a gente tem lá na década de 60 o pilar ambiental, a gente tem na década de 70 o social, a gente tem na década de 80 os pontos altos de cada tema, tá? A discussão da governança, de como você implementa isso dentro das empresas. E aí, a partir da década dos anos 2000, a gente começa a ver a sustentabilidade corporativa de uma forma mais estruturada. E aí o ESG vai vindo ganhando força, porque a sustentabilidade, ela é tudo que você analisa a nível de impacto socioambiental, que você consegue estruturar dentro do negócio, para você fazer com que o seu negócio gere menos impacto no meio ambiente. O ESG, ele vai estruturar essa informação para que ela consiga ser reportada. Então, a sustentabilidade, ela é gigante, o ESG é a metodologia que a gente aplica para poder reportar isso, para poder analisar esses dados, para poder trazer isso a público. Tá? A gente teve lá em 2015 o Acordo de Paris, que aí a gente teve a assinatura da agenda, a gente teve a assinatura do Acordo do País e o comprometimento dos 130 países que assinaram a Agenda 2030 para poder aplicar a implementação das ODS dentro de cada país. Tá? São 17 ODS, são 169 metas, e a ideia era que isso fosse implementado em 15 anos, então, por isso, Agenda 2030. Tá? São diversas metas para redução de pobreza, para implementação de redução de fome, redução de desigualdade social. Então, são diversas metas, e todas elas atreladas para que os países consigam se desenvolver de forma sustentável. Agora, nos anos de 2020, a BlackRock, que é uma das maiores gestoras de ativos financeiros do mundo, ela falou que passaria a investir somente em clientes que tivessem práticas sérias de sustentabilidade e ESG. E isso ganhou bastante visibilidade na mídia e as empresas começaram a melhorar a preocupação, implementar uma preocupação maior dentro delas para poder desenvolver essa agenda. E aí a gente teve a convergência dos padrões com as novas normas IFRS, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Tá? E o que traz a Agenda de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU? Como que a gente traz isso para a prática das empresas? No dia a dia, o primeiro ponto que a gente vê é quando a gente faz reunião com o cliente, quando a gente conversa com as empresas, qual que é o meu ponto de partida? Como eu começo a implementar isso? Como que eu olho para esses objetivos de desenvolvimento sustentável? Como eu implemento ESG? Como eu vou reportar? O ponto de partida é você identificar onde você está. Então, se a empresa não tem nenhuma prática ESG, não tem nenhum mapeamento interno do que ela tem de política, de processo, de controle, de dados, ela não vai conseguir sair do lugar. Ela vai ficar com aquela sensação de que isso é utópico, de que eu não vou conseguir implementar, de que isso não se aplica ao meu negócio. E a ideia não é essa. Então, o ponto de partida para as empresas seria fazer um mapeamento. É mapear, é parar, é analisar o que elas têm de política, o que elas têm de processo, quais normas elas precisam seguir, como que elas precisam estruturar, quais planos de ação precisam ser implementados para, a partir daí, conseguir fazer os projetos, os controles, estabelecer metas, estabelecer métricas para medir essas metas e desenvolvendo aos poucos, porque é um desenvolvimento gradual, não é uma coisa rápida, não é de uma vez. É uma coisa que aos pouquinhos vai sendo desenvolvida dentro das empresas. E aí, dentro do contexto normativo, as empresas começaram a fazer esse trabalho. Tá? A gente vê muitas empresas seríssimas desenvolvendo ações, reportando, buscando realmente implementar isso de forma séria. Mas a gente também vê muitas empresas que ainda não sabem como fazer. E a nível de mercado, quando a gente pega esses relatórios, eles não são comparáveis. Cada empresa estrutura isso de uma forma diferente, traz dados diferentes. E como a gente está falando ali atrás da questão de investimento,
como que o mercado olha para cada uma das empresas e compara em que estágio que elas estão. E analisa se de fato elas estão evoluindo, analisa se de fato há um comprometimento, se tem um lastro, uma evidência do que elas estão implementando. Porque muitas vezes a empresa faz o reporte, mas ela não tem dados. É uma ideia, é uma vontade de implementar, mas não está acontecendo na prática. Então, a norma ela veio exatamente para padronizar como esse reporte tem que ser feito, como se estrutura isso, como estrutura a informação, como estrutura os dados, para que seja padronizado e para que seja comparável a nível de mercado. A IFRS S1, a IFRS S1 e S2, elas trazem a estrutura de como as empresas têm que reportar isso a nível de mercado. Então, elas precisam trazer pilares de governança, estratégia, gestão de risco e estabelecimento de métricas e objetivos dentro das empresas. A norma S1, ela traz requisitos gerais para o relatório. Então, como que a empresa está olhando de todas as perspectivas? A perspectiva socioambiental e a perspectiva de governança. Tá? A parte de estratégia ok, beleza, eu estou olhando para isso, eu tenho tudo isso mapeado, todas essas políticas, todos esses processos, todas essas normas que eu estou seguindo. Mas como que eu reporto isso? Qual a meta que eu vou atingir? Qual métrica que eu estou usando? Então, vamos dar alguns exemplos práticos do dia a dia. A empresa é uma empresa de serviço, tem um alto turnover. Como que eu estou fazendo o mapeamento desse turnover? Como que eu estou vendo a minha saída de pessoas? Como eu estou identificando o que está gerando esse turnover? E onde eu quero chegar? Hoje eu tenho de 30%, eu quero chegar em 10%. Ok, qual a estratégia para chegar em 10%? Essa estratégia, sendo seguida, ela está evoluindo? Eu estou avançando? Eu estou conseguindo chegar lá? Ou não, tem que mudar a estratégia. Então, por isso a parte da estratégia e da gestão. Porque sem o mapeamento dos dados, e sem acompanhamento dos dados dentro das empresas, eu dei um exemplo, eu posso trazer mais para ficar mais palpável, né? Sem esse mapeamento, as empresas não conseguem fazer isso. Então, por isso que o ponto de partida é fazer um diagnóstico mesmo. É olhar para a empresa e falar, ok, eu sou da cadeia de indústria, trabalho Ambev, estou fabricando cerveja, minhas fábricas estão localizadas num local que tem tendência a ter uma escassez hídrica. Como isso está sendo monitorado? Como que a empresa está fazendo? Ela está fazendo estudo? Não está fazendo estudo? Ela tem outra fonte do recurso? Isso vai impactar no financeiro? Eu estou conseguindo mapear os investimentos que eu tenho dentro da empresa, os custos que eu tenho dentro da empresa, para identificar se eles estão me gerando resultado? O ESG ele traz essa visão estratégica de mapeamento, de negócio, reduzindo, obviamente, com foco em redução do impacto socioambiental que a empresa está causando. E aí, seguindo esse viés mercadológico, esse viés normativo que o mundo está indo, tá? Não é só o Brasil, a IFRS está sendo aplicada a nível global, o Brasil foi o primeiro país a endossar a norma dentro de casa. Veio a CVM 193, agora no final de 23, para explicar como que isso vai acontecer aqui. Tá? As empresas elas vão começar a padronizar esse relatório, com todas essas informações, partindo lá de um diagnóstico. Muitas já têm relatório pronto, já estão fazendo esse serviço, já estão fazendo esse trabalho dentro de casa. E aí, a partir de 24, as empresas podem aderir a essa publicação de forma voluntária. Mesmo sendo voluntária a adesão às novas normas, as empresas vão ter que demonstrar que esse é um trabalho sério. E esse é um dos pontos que a gente gostaria de trazer. Por quê? Porque essas evidências, elas precisam ter lastro documental, elas precisam ter, de fato, controles internos implementados. E para isso ganhar força de mercado, um terceiro tem que avaliar. Não adianta a empresa falar, olha, não, eu tenho aqui uma política de direitos humanos super séria na empresa. Tá, seus funcionários sabem disso? As pessoas já viram essa política, as pessoas praticam isso no dia a dia, tem treinamento, não tem treinamento, e aí entra o processo de auditoria. Tá? As empresas de capital aberto, elas vão ser obrigadas a fazer essa auditoria em cima dos seus relatórios de sustentabilidade a partir de 26, mas elas podem também aderir voluntariamente a partir de 24. Uma vez aderindo, elas vão ter que demonstrar que esse, de fato, é um trabalho sério e vão ter que começar a estruturar esse relatório dentro de um padrão que possa ser comparado com outras empresas.
E uma outra informação bastante importante é que a asseguração desses relatórios ela tem que ser realizada por auditor independente registrado na CVM. Então, não é qualquer profissional, não é qualquer empresa que vai poder fazer esse serviço de auditoria em cima dos relatórios de sustentabilidade. A Lu vai dar continuidade. Boa tarde, pessoal, a todos, todas e todes. Seguindo aqui para o contexto um pouco mais prático, né, das questões ESG, então a gente trouxe aqui alguns cenários, né, que podem ser trabalhados aí nas organizações ou que já são trabalhados, né, para você terem uma correlação maior com a temática. Então, no pilar ambiental, por exemplo, a gente trouxe a questão da gestão de resíduos, né? A gestão de resíduos, a gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos aí, a 12.305, que nasceu aí em 2010, e ela já traz uma série de diretrizes que as empresas elas podem aplicar para estar em consonância com essa política. Mas a gente pode aplicar também essa política dentro de casa, né, através de coletas seletivas, por exemplo, através dos nossos condomínios, nas nossas organizações. Então, para além, né, dessa aplicação que a gente traz de uma forma bastante inerente aí na sociedade, é importante que as pessoas, né, pratiquem essas práticas de ESG no seu microambiente. A questão da eficiência energética também, né? Então, a gente pode pensar, por exemplo, atualmente a gente tem uma ISO, a 50001, que trata de questões voltadas à questão de eficiência energética, mas caso não seja possível, né, a implementação da ISO, as empresas podem ter práticas muito simples, como, né, ter, por exemplo, sensor de presença, né, ter, por exemplo, também a prática muito antiga que é sair de uma reunião e apagar a luz, né? Então, são aí diversas ações que são pequenas, mas que as empresas podem adotar aí para ter essa questão de eficiência energética. Quando a gente fala da parte de emissões de gases de efeito estufa, então nós tivemos uma PL, né, aprovada no ano passado, a 2148 de 2015, que trata-se de frear essas questões aí voltadas às emissões, e em linha com o que a Lu Faveri falou agora, a questão do IFRS-S2, né? Então, ele traz aí práticas voltadas à questão do clima. Então, nada mais é do que a gente entender quem são as nossas emissões, né? Então, fazer aí o processo de elaboração do inventário de gases de efeito estufa, passar por um processo, né, de verificação aí de terceira parte, a fim de identificar aí quais são as lacunas, né, que foram identificadas tanto no escopo 1, no escopo 2, no escopo 3, né, ter planos de ações efetivos para essas temáticas e, principalmente, adotar o processo de mitigação, né, e, posteriormente, né, de compensação. A empresa não pode só tratar aspectos compensatórios, porque isso a gente chama de greenwashing. Né? Então, você está maquiando ali aquela informação. Então, você tem que sim ter medidas mitigatórias e, para além disso, depois ter medidas aí compensatórias. E a questão da economia de água, né? Então, a gente tem aí uma tratativa bastante dificultosa em questão ao nosso comportamento com a água. Vira e mexe, a gente tem aí times, né, de escassez de água. Então, é muito importante que as empresas trabalhem processos de conscientização, né, comunicados aí recorrentes, para que as pessoas se conscientizem sobre a questão do desperdício da água e, sim, façam o processo de economia. Trazendo um pouco do pilar social, né? Então, quando a gente fala de pilar social, um dos exemplos que a gente trouxe é a questão de diversidade e inclusão. Então, como que as empresas estão mitigando, estão medindo aí a questão dos grupos minorizados nas organizações? Isso está sendo visto? Isso está sendo acompanhado? Quais são as metas? Quais são as métricas, né? Então, tem muitas empresas, por exemplo, que a gente, né, trabalha que fala, não, mas a gente contrata, tudo bem. Mas como que está esse público na ascensão da cadeia? Né? Esse público é visto? Então, é isso que as empresas precisam começar a pensar. Questão de saúde e segurança no trabalho. Nas indústrias, né, isso é bastante visto.
Então, por exemplo, as empresas normalmente têm checklists específicos aí voltadas à questão de equipamento de proteção individual, equipamento de proteção coletiva, a fim de mitigar aí possíveis inconsistências e estar em cumprimento com normas regulamentadoras. Mas as empresas precisam pensar também no cenário corporativo. Então, empresas aí que atuam, por exemplo, em escritórios, isso está sendo visto, como que é a cadeira desses escritórios, como que está posicionado o pé desses colaboradores. As salas, elas são sinalizadas, tem treinamento de brigadista, então tudo isso é importante, porque caso a empresa sofra aí qualquer tipo de denúncia, sim, a companhia pode ter também algum tipo de sanção administrativa se ela não estiver acompanhando essas questões de ergonomia. A questão de relação com fornecedores, a Márcia trouxe no painel anterior, de uma forma brilhante, como que deve ser essa relação com os fornecedores. Então, como que você está olhando para esses fornecedores, de quem você está comprando, quem são os fornecedores dos seus fornecedores, ou seja, os fornecedores indiretos, quais são as medidas voltadas à questão de ESG, de sustentabilidade, que esses fornecedores eles têm. Então, é muito importante a questão da rastreabilidade da sua cadeia de valor, porque a gente vira e mexe várias notícias de grandes empresas que estão voltadas, por exemplo, a trabalho análogo a escravo. E aí quando a gente vê o efeito em cadeia, na verdade, nunca é aquele fornecedor, mas a gente vê aí que acaba ficando com a empresa central aquele problema, porque é ela que rege ali aquela cadeia. E a questão do engajamento comunitário é uma questão muito importante também que precisa ser acompanhada. Então, a depender da localidade daquela empresa, ela não pode simplesmente ali chegar a fazer e acontecer. Não, ela precisa ter uma licença social para atuar naquele local. Então, quem é aquela comunidade? Quem é o líder comunitário daquele local? Como é que a empresa pode se relacionar com aquela localidade? Como a localidade se relaciona também com essas pessoas? Então, é muito importante que as empresas olhem para isso aí, para que tenha uma prosperidade em conjunto. E no pilar governança, a gente trouxe alguns exemplos, por exemplo, em relação à questão de ética e transparência. Então, com a questão do ESG, isso ficou muito latente. As empresas, por exemplo, que a gente vê relacionadas à questão de fraude, de corrupção, para além das informações que são noticiadas, é muito importante que a empresa faça uma comunicação ao mercado, sim, assumindo o que aconteceu e, principalmente, disponibilizando ali planos de ação para que isso não se repita. A questão de conformidade regulatória, então, isso também é importante, as empresas estarem sempre acompanhando ali leis e regulamentos. A questão do acesso, da transparência em relação à remuneração executiva e a questão de gestão de riscos. Então, muitas empresas, por exemplo, têm o seu processo de matriz de riscos e agora, com essa questão de ESG, muitas empresas, para além disso, têm matriz de risco socioambiental específica para as organizações, tá? Então, isso é muito importante, está sendo mapeado também. Então, a gente trouxe aqui um arcabouço de algumas práticas que as empresas podem já estar fazendo ou podem adotar aí, que já estão em linha com o que a gente está falando aí ao longo dessa explanação. Ainda dentro do contexto mercadológico, a gente trouxe aqui um pouquinho do nosso estudo. Então, de forma recorrente, a gente faz um estudo de sustentabilidade na BDO, tá? E agora foi atualizado para estudo de ESG, sustentabilidade. Então, a gente traz aí informações de metas e métricas que são comumente discutidas no mercado. Esse estudo ele é feito há mais de 5 anos. Então, há temáticas que a gente vem mantendo ao longo do tempo para, de fato, ter um acompanhamento. E a gente faz atualizações também conforme o mercado vai se movimentando. Então, nesse último estudo que a gente teve uma média de 150 participantes.
em empresas dos mais diversos portes, então pequeno, médio e grande porte, dos mais diversos segmentos também, então empresas do terceiro setor até empresas privadas. E a forma que a gente aplicou esse questionário foi o formato online, através do Forms, tá? E aí aqui a gente trouxe alguns resultados, né, que a gente vem observando aí que está tendo um aumento. Então, a gente vê que mais de 30% das empresas elaboram ações e metas voltadas à questão de ESG e sustentabilidade. Isso começou a ficar mais evidente de 2020 para cá. Tá? Antes, a gente não tinha esse tipo de acompanhamento e agora isso começou a aparecer. Mais de 40% considera o tema de ESG e sustentabilidade como estratégia de negócio. Isso também, se a gente pegar num cenário de 10 anos, isso não era comum. Pouquíssimas empresas tinham estratégias específicas voltadas a isso. E agora a gente vê, inclusive, um aumento significativo nessa questão. Mais de 50% elaboram, né, o relatório de sustentabilidade. Então, também, num cenário de 10 anos, a gente via que eram normalmente as mesmas empresas que estavam ali reportando e eram as mesmas empresas que faziam o seu relatório. E agora a gente vê um aumento de demanda muito significativo para esse processo aí de elaboração de relatório. E a questão do aumento também de departamento de ESG e sustentabilidade. Então, por exemplo, há um tempo atrás, quando a gente fazia o processo de verificação de terceira parte, a gente nunca tratava com especialistas, né, da temática ESG e sustentabilidade. Era sempre a área de marketing, era sempre a área de RH, era a área jurídica. Então, não eram especialistas técnicos mesmo que entendiam dessa questão. E agora a gente não só tem, né, áreas sendo desenvolvidas aí em relação a essa temática, como também muitas empresas têm comitês que tratam dessas questões, inclusive comitês de ESG. E aqui a gente trouxe alguns temas em avanço, né? Então, por exemplo, a questão do compliance, né? Dado toda essa movimentação que a gente vem vendo de ESG, a gente vê que as empresas cada vez mais têm se preocupado com esse processo de ética e transparência nas organizações, né? Seguindo ali as boas práticas de governança corporativa. A questão de treinamentos também, então tem essa preocupação no pilar social do desenvolvimento dos colaboradores de forma recorrente. A questão da igualdade de gênero, né, a gente vê que está começando também uma preocupação maior em relação às organizações, inclusive, né, nós tivemos a aprovação do relatório de transparência salarial, né, com a Lei 14.611, e aí as empresas elas são obrigadas aí a reportar, né, dentro dessa nomenclatura, se há, né, alguma discrepância aí de salário entre homem e mulher no site das suas organizações, e caso houver, né, a empresa vai sofrer aí algum tipo de sanção administrativa. Então, com todo esse cenário, as empresas, né, que tiverem qualquer tipo de diferenciação nesse sentido, estão começando também a olhar para esse ambiente mais equânime. E isso não difere, por exemplo, da questão da equidade racial, né? Então, é um assunto bastante incipiente também nas organizações, quando a gente fala de raça, né? De pessoas pretas para pessoas não pretas. E aí a gente vê que algumas empresas estão começando aí a aplicar políticas específicas para que esse público também saia do público mais representativo e fique para uma questão mais proporcional. E a questão do meio ambiente, né, que é uma questão que a gente vê que seja aí por meios mais simples, né, como iniciativas de conscientização, ou por meios mais complexos, como, por exemplo, a gente trouxe a questão do relatório de emissões, as empresas acabam fazendo algum tipo de ação voltada a essa questão do meio ambiente. Então, aqui a gente tem 40% das empresas que foram estudadas que têm aí, que são comprometidas, né, com ações voltadas à questão ambiental. Ainda no contexto mercadológico, gente, a gente trouxe aqui os desafios, né, que não são poucos, dado toda essa nova movimentação, né? Então, a Lu trouxe a questão das novas normativas, né? Então,
Dentro de todo esse cenário, a gente tinha diversos frameworks que as empresas trabalhavam aí de formas pulverizadas, e agora está tudo sendo reunido aí de acordo com as novas normas. Então, isso provoca uma movimentação de mercado, porque a gente tem cenários e tem empresas nos mais diversos cenários, né? Então, de acordo com a B3, a gente vê aqui que 2% das companhias consideram formalmente, né, a adesão voluntária às novas normas que ela citou na sua apresentação. Então, a gente tem de comunicação ao mercado somente 2 empresas que assumiram, né, de forma pública que sim, vamos aderir, mas a gente tem, em contrapartida, uma movimentação de outras empresas fazendo uma corrida contra o tempo aí, para estarem em adesão com essa norma, que em 2026 vai ser obrigatória, né? Então, ainda que você não faça essa comunicação ao mercado, em 2026 você vai ter que ter aderido. Então, a gente vê que é um processo muito complexo, né, que tem empresas nos seus mais diversos níveis. E aí isso é refletido também no processo da publicação desse relatório. Então, a gente tem ali que 8% das companhias publicaram os relatórios de sustentabilidade no prazo que será exigido em 2026. Então, ainda no cenário das companhias abertas, né, que, em tese, deveriam estar num processo mais maduro da questão de ESG, a gente tem companhias que sequer começaram esse processo, né? Então, vão ter que ir lá começar com o diagnóstico, identificar quais são os indicadores, implementar esses indicadores para depois passarem pelo processo de elaboração e, ao final, né, esse relatório passar para uma verificação de terceira parte. E 26%, né, das companhias afirmam utilizar o relatório integrado, não submeteram à asseguração ou a asseguração não foi realizada por auditor independente. Então, a gente vê aqui dois erros, né? 2 equívocos. O primeiro é que, quando a companhia denomina o relatório de sustentabilidade como relato integrado, desde 2020, há uma resolução da CVM, a 14 de 2020, que obriga, né, a empresa a passar por uma verificação de terceira parte, né? Então, se você é uma companhia de capital aberto e denomina esse documento como relato integrado, ele precisa passar por uma verificação. E aí a gente vê aqui que boa parte das organizações não estavam fazendo. O outro ponto é que precisa passar por uma auditoria de terceira parte, ou seja, precisa ser um auditor fazendo essa verificação. Então, vocês vão ver que, normalmente, nos relatórios, né, de asseguração, ao final, ali é a assinatura do contador com o registro de classe, que é um contador validando aquela informação. E aí a gente vê que, mesmo dentro desse processo, há outros profissionais, há outras empresas que estão fazendo esse processo que deveria estar sendo feito por auditor independente, tá? Então, aí é uma série de coisas que a gente precisa se adequar, né, em menos de 1 ano e meio aí para estar em consonância com as novas regulamentações. Então, chegando aqui na conclusão, né, o que a gente queria trazer de reflexão para vocês? Que não é uma tendência de mercado, tá? Então, é algo que veio para ficar, não é modismo, assim como a sustentabilidade também não era, né? E assim, quiçá outra sigla que vai surgir. Então, é importante que as empresas entendam isso com a devida importância. A sociedade, ela pode ter práticas ESG em seu microambiente. Então, como eu falei, né, quando a gente citou aqui, por exemplo, a questão das práticas ESG, além das organizações fazerem, é importante também que você pratique nos seus microambientes, né, com o seu convívio social. As possíveis mudanças que você pode ter, isso é muito importante. Ela trata de uma mudança de padrões para o mundo dos negócios e a sociedade, né, para que seja sustentável a longo prazo. Então, as empresas, né, para que elas sejam perenes, é importante ter essa sustentabilidade do negócio. Através dessas práticas, né, as empresas conseguem estabelecer um bom padrão de excelência empresarial. Então, é importante que as empresas tenham a aplicabilidade dessas ações para que isso, de fato, haja uma eficiência de médio a longo prazo.
e seus benefícios vão além do financeiro, impactando positivamente aí a reputação, eficiência operacional, questões de inovação, inclusive trabalhados aí em outros painéis, né? Incentivos fiscais que podem ser feitos através de práticas ESG, como trouxeram aí os nossos colegas, né, de empresa ontem, que podem ser utilizados para esse fim, e principalmente o engajamento das partes interessadas, né? Então, é muito importante as empresas estarem conectadas com seus stakeholders, né? Seus públicos de interesse internos e externos, se comunicando aí de forma recorrente para entender o que de fato é relevante para aquela organização. E por fim, a gente tem um vídeo aqui. You okay? You need a minute? Cool. Okay. Listen up, people. I know a thing or two about extinction. And let me tell you, and you'd kind of think this would be obvious, going extinct is a bad thing. And driving yourselves extinct? In 70 million years, that's the most ridiculous thing I've ever heard. At least we had an asteroid. What's your excuse? You're headed for a climate disaster, and yet every year governments spend hundreds of billions of public funds on fossil fuel subsidies. Imagine if we had spent hundreds of billions per year subsidizing giant meteors. That's what you're doing right now. Think of all the other things you could do with that money. Around the world, people are living in poverty. Don't you think helping them would make more sense than, I don't know, paying for the demise of your entire species? Let me be real for a second. You've got a huge opportunity right now. As you rebuild your economies and bounce back from this pandemic, this is humanity's big chance. So here's my wild idea. Don't choose extinction. Save your species before it's too late. It's time for you humans to stop making excuses and start making changes. Thank you. Então, pessoal, como o vídeo mesmo disse, né, é agora ou nunca, não existe planeta B. Né? Acho que, independentemente de religião, de política, a gente está aqui para um propósito, né? A gente tem um propósito na vida, e é importante a gente pensar como sociedade o que a gente pode fazer, qual o legado que a gente pode deixar. E aí, qual que vai ser o seu legado? Obrigada!